Glória a Deus. Irmãos, hoje é a sexta mensagem e Deus tem me dado muitas outras mensagens já na área de libertação. E eu acredito que nós vamos continuar durante um bom tempo na quinta-feira com o tema de libertação, porque Deus ele quer trabalhar isso em nós. Amém? Então hoje nós vamos para a sexta parte e eu quero que você preste a sua atenção para mim. Você que está com seu filho, como a gente sempre orienta, cuide do seu filho, que haja silêncio na hora da palavra, que haja ordem e decência. Evitem andar agora, evitem ir ao banheiro, tomar água. Estejam concentrados na palavra. Amém? Tenham reverência à palavra de Deus. Não por mim, eu não mereço, mas o Senhor ele merece a reverência. Se o seu filho por algum momento ficar agitado, chorar, você vai lá fora um pouquinho com ele, volta, tá bom? Mas vamos manter silêncio para a gente poder ouvir a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre como enfrentar pesadelos e terrores noturnos, que são nada mais do que ataques malignos contra a nossa vida. E a gente falou bastante até agora. Hoje é a sexta ministração, então pelo menos 5 ministrações a gente falou muito sobre como o nosso inimigo ele age, como esse inimigo age contra as nossas vidas, ok? Só que nós não temos somente, quando nós estamos falando de ataques espirituais, nós temos que entender que nós não temos só um inimigo, que é o diabo. Nós temos 3 inimigos. Eu queria ensinar isso para você nunca mais esquecer. Nós temos 3 inimigos, que é o diabo, a nossa carne e o mundo. O diabo, ele é um ser espiritual, onde ele tem milícias, que são anjos caídos, que trabalham junto com ele, e ele tem as suas armas para nos afetar, como a gente já ensinou nesses dias. O mundo, ele trabalha através do sistema, do regime que o mundo tem ido, porque a Bíblia fala o quê? Que o mundo jaz no maligno. A palavra maligno no grego eu já ensinei para vocês, significa o quê? Aquele que distorce a identidade. Maligno no grego significa aquele que distorce pelo fogo, aquele que distorce a identidade de alguém. Então quando fala que o mundo já está no maligno, quer dizer que o mundo possui um sistema, uma cultura, que o seu propósito é o quê? Distorcer a identidade que nós temos em Deus. Então você vê o sistema do mundo com sexo ilícito, com o casamento hoje que não tem mais o valor que tinha antes, com os filhos que não respeitam mais os pais, e nós vemos então um sistema mundano que já está no maligno, que é o quê? Já é um sistema voltado para adulterar, profanar a identidade que Deus gerou para nós. Então se você colocar o seu filho, você trabalha, deixa o seu filho o tempo todo na frente da televisão, você pode ter certeza que o seu filho está se alimentando de informações que vão deteriorar, vão descaracterizar a identidade que Deus tem para o seu filho. Se você é uma pessoa que se alimenta só das coisas deste mundo, das culturas do sistema mundano, você está deformando o caráter e a identidade que Deus tem para você. Mas nós não temos somente o diabo e o mundo, nós temos um terceiro inimigo, que é a nossa carne. Desses 3 inimigos, se eu perguntasse para você qual é o mais poderoso, qual é o mais perigoso, mais forte, eu acredito que muitos, sem pensar, diriam: é o diabo. Porque eu tive visão já de noite, tive pesadelos, como a gente já pregou que durante 5 dias, 5 quinta-feiras, falando sobre esse inimigo. Mas eu quero dizer, irmãos, que o inimigo pior que nós temos é a nossa carne. Por quê? Porque se nós tivermos controle sobre a nossa carne, o diabo não pode afetar-nos. Ele pode jogar dardos, mas se nós tivermos a nossa carne transformada e purificada e regenerada, ele não pode nos atingir. O mundo também, o sistema mundano, só pode nos atingir se essa influência entrar no nosso coração, na nossa carne. Então se nós tivermos domínio sobre a nossa carne, nós vamos vencer de forma já indireta o mundo e o diabo. Amém? Eu vou dar um exemplo muito simples.
se você pegar uma pessoa que vai em determinada igreja, qualquer igreja aqui mesmo, e a gente ora, ela está debaixo de influências de demônios. Essa pessoa está com problema de saúde, ela está com problema com os vícios, a vida dela está totalmente indo para trás, e a gente ora, ela cai aqui, estribucha, está endemoniada, chuta as cadeiras, a gente ora, manda embora aqueles demônios todos, e ela vai embora. E aí semana que vem ela vem de novo, cai endemoniada, e na outra, na outra, na outra. Porque o demônio está entrando de novo na vida dela. A Bíblia fala, ela tem uma resposta para isso, que os demônios, eles ficam em lugares áridos, quando eles saem do corpo humano. Então eles voltam de novo e veem se aquela casa está limpa e vazia. Quando o demônio sai da pessoa, naquele momento o poder de Deus fez o quê? Limpou a casa que estava suja. A casa é o quê? O corpo. A Bíblia fala que nós somos o quê? Casa espiritual, templo do Espírito. Então quando o demônio sai, houve uma limpeza, tirou o encosto, tirou os espíritos imundos, tirou a sujeira. Só que se a casa ficar o quê? Vazia, eles entram de novo. O que é a casa ficar vazia? Você ficar limpo, mas não ficar cheio do Espírito Santo. Então, o que faz o demônio não entrar no corpo de uma pessoa, não é o fato somente da gente orar e expulsar o demônio, é ela vencer a carne dela, é ela não ter mais as mesmas práticas, é ela mudar as atitudes, para que não tenha oportunidade, brecha, para que o demônio tenha legalidade de entrar na vida dela. Quem entendeu? Então, o nosso maior inimigo não é o diabo, não é o sistema do mundo, é a carne. E nós vamos falar um pouco sobre esse inimigo hoje, que influencia na nossa vida espiritual. Nós vamos falar, eu preciso muito da sua atenção. Nós falamos na última quinta, que a casa do povo hebreu, o povo de Israel, houve um demônio chamado Destruidor, e esse demônio tinha como finalidade matar todos os primogênitos que habitavam no Egito. Em contrapartida, o povo hebreu ainda habitava no Egito. Então o Senhor deu uma ordem, e eles pegaram um cordeiro, imolaram, pegaram o sangue e passaram nas portas. E quando o destruidor, à noite, porque os ataques eles se intensificam à noite, no período da noite, já explicamos isso. Por quê? Porque o dia judaico e o dia de Deus começa quando o sol se põe, ok? É nesse período. Você que não pegou essas mensagens, entra no YouTube depois e ouça, assista as outras mensagens, você vai entender, ok? Algum irmão da igreja depois pode te ajudar, te orientar como você encontrar essas mensagens. Então, quando esse destruidor passou, ele viu sangue naquelas casas, ele poupou as casas que tinham o sangue, simbolizando o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Então, para encerrar aquela parte, de que forma nós podemos neutralizar os ataques de Satanás na nossa casa? Através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é você colocando um quadro na sua casa, esta casa está protegida pelo sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O diabo não respeita, deixa eu falar uma coisa com todo respeito, sem te ofender, ele não respeita adesivo de crente. O diabo, ele não respeita quadro com versículo bíblico. O diabo não respeita até mesmo uma Bíblia aberta numa página para melhorar o ambiente. Muito menos o diabo respeita a rosa ungida. Não respeita. O que acontece? Não adianta eu colocar simplesmente algo ungido na minha casa. Pastor, só precisa lá em casa, só precisa ungir minha casa. Não adianta passar óleo na tua casa, o diabo não respeita óleo. O que ele respeita então? Antes de entrar na parte da carne, só para terminar essa parte da casa, da proteção da casa, eu quero ler 2 versículos com vocês. Primeiro, Mateus 10, do verso 12 ao 13, na versão NVI. Mateus capítulo 10, versículos 12 e 13, que fala: Jesus lhe dá uma ordem para os seus discípulos, preste bem atenção.
Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. O próximo versículo está em Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6, na outra versão, por gentileza. Lucas 10, versículos 5 e 6, que diz: e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vocês. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não adianta você levar um óleo e passar, não adianta você colocar um adesivo na janela, na porta da tua casa, né? Não adianta você comprar algo judaico, uma estrela de Davi, colocar lá uma bandeira de Israel. Não adianta, o diabo não respeita isso. O diabo só respeita a casa que é digna. O que é uma casa digna? Se todos pecaram, todos somos pecadores. Uma casa que está de acordo com a palavra de Deus. Se um homem de Deus entrar na tua casa, uma mulher de Deus, para orar, e eu oro na sua casa, mas ao sair você continua desrespeitando a sua esposa, você mulher continua manipulando o seu marido, você filho continua desrespeitando seus pais, a unção que eu levei comigo, ela volta comigo. Quantos estão entendendo? Existe somente uma forma da tua casa mudar. Você precisa ser digno de receber esta unção. A sua vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ainda que você seja falho, você tem que se esforçar. Eu quero dizer uma coisa bem clara para todo mundo, para não me interpretar mal. Quando eu prego aqui, eu não quero dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, que eu sou perfeito. Eu sou, se você conviver comigo, se você ir para minha casa e ficar comigo, talvez você vai mudar a sua opinião em relação a mim, porque eu sou falho. Não porque eu sou uma coisa na igreja ou outra em casa, não, mas talvez você mude a sua opinião, porque vocês mesmos já geram uma expectativa errada nas pessoas, de que um pastor ele é perfeito. Eu sou falho. E pode ter certeza que quem convive mais próximo de mim na igreja, o que eu sou aqui, eu sou em casa. Sou a mesma pessoa. Sou muito falho. Quem está mais perto de mim reconhece mais ainda minhas falhas. Só que eu estou prosseguindo, lutando, olhando para o alvo, em busca de me tornar um obreiro de que não tem do que se envergonhar, aprovado. Embora eu seja um homem de Deus, eu sou uma pessoa falha. A gente mora num apartamento muito pequeno. Quem já foi lá em casa viu. Os cômodos são pequenos. Então quando eu preciso conversar com a minha esposa, porque o homem e a mulher precisam conversar, a gente tem que marcar reunião, sabe? Então esses dias eu tinha alguns assuntos para conversar com a minha esposa, algumas coisas que nós precisávamos ajustar entre nós. E nós ficamos assim: vamos pôr as crianças para dormir logo, para a gente conversar. A gente com muitos compromissos, então chegamos tarde em casa, a gente vai dormir e tal, oramos com eles. Tivemos o cuidado de olhar para ver se eles já estavam deitados, eles estavam. E a gente vai conversar. E a gente conversando. E ficamos uma meia hora conversando sobre coisas que nós precisamos, como casal, consertar, conversar, como todo casal. E em alguns momentos a gente falou um pouco mais alto, e a minha esposa também, porque a gente é casal. Aí no outro dia cedo, o meu filho chegou em mim, ele encostou em mim e ficou coçando minha barba assim. Depois que ele chegou da aula, ele falou assim: pai, pode falar, ontem eu demorei um pouco para dormir. Eu falei: por quê? Você com a mãe estava discutindo? Eu falei: tava. Ele olhou em mim assim, falei: sabe por que a gente estava discutindo? Porque a gente é um casal, a gente se ama e a gente discute, porque tem muita coisa que a gente não concorda ainda, que a gente não consegue às vezes ainda se dar bem. A gente está tentando, mas a gente se ama e a gente está lutando para a gente se dar bem. Aí ele olhou assim: pai? Eu falei: eu sou falho, filho. A gente estava discutindo, não é pecado. É pecado se você ofender, é pecado se você irar o seu cônjuge, é pecado se você agredir. A gente teve discussão sim, mas depois a gente orou, a gente beijou, a gente dormiu na paz.
Ele olhou assim: ah, aprendi. Falei: quando você casar, você faça a mesma coisa. Porque eu não tenho dificuldade nenhuma, irmãos, de mostrar para meus filhos uma coisa que eu não sou, e nem para vocês. É por isso que eu sou o primeiro a falar aqui no altar. Falo. Não pense que muitas vezes vocês olham para a gente, esses dois não discutem. Ah, discute, irmão. Discute. A gente discute. Mas a gente sempre termina em paz, porque o nosso propósito é que nossa vida seja para a honra e glória de Cristo. E a gente ama um ao outro. Quantos estão entendendo? Então nós somos um casal normal, né? Com todas as dificuldades que você tem. Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, relacionais. Mas nós temos nos apoiado em Cristo e Ele tem nos moldado. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo moldados. Amém? Glória a Deus. Nós temos nos esforçado para sermos dignos da unção de Deus sobre a nossa casa, para que a nossa casa seja um exemplo para vocês, em nome de Jesus. É por isso que muitos casais estão sendo restaurados, porque quem está em cima tem que estar vivendo o que prega, porque é que nem uma cachoeira, cai de cima para baixo. Entende isso? Eu não posso pregar uma coisa aqui que eu não tenho domínio. Então, irmãos, a casa ela tem que ser digna. Para de achar que você vai comprar um amuleto, vai pôr na sua casa. Não, você tem que trabalhar. E aí essa palavra é dura, porque ela coloca a responsabilidade na gente. Porque agora a minha casa tem que ser digna para receber a unção. A minha casa tem que ser digna para receber paz. A minha casa tem que ser digna para receber a graça de Deus, o poder de Deus. Nós podemos orientar você e orientamos com o maior prazer, discipulamos. Só que se você não pôr em prática, a sua casa não vai ser digna, não vai receber unção. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: entrem nas casas. Se a casa for digna, o que está sobre você vai vir sobre eles. Se não for, o que está sobre você vai embora com você. Muitas pessoas têm perdido a unção, perdido de receber algo de Deus, porque não são dignas. Não digno no sentido de serem perfeitas, como eu falei, porque todos somos falhos, mas no sentido de você estar se esforçando para fazer o seu melhor, para se enquadrar na palavra. E você não pode reclamar que não está sendo ensinado, porque aqui nós estamos ensinando a como ser um bom marido, a como ser uma boa esposa, a como ser um bom filho, a como ser uma família cristã. Vocês sabem que aqui a gente não passa a mão na cabeça, porque a gente ama. Vocês sabem que aqui a gente não aceita divórcio de quem entrou aqui casado. Tem pessoas que vêm do mundo, vêm com condições diferentes, e a gente tem que ter sabedoria e orientar e ajudar para que haja uma restauração. Existem casos e casos, mas tem pessoas hoje dentro da igreja que estão há muitos anos, até no altar, ministrando, e elas separam, e é normal. Isso não pode ser normal para nós. Quantos estão entendendo? Não estou querendo constranger aqui quem chegou na igreja separado. Você que está aqui, Deus trouxe para restaurar a sua vida. Amém? Então nós precisamos entender isso. O que é ser digno? Eu vou buscar em aplicar a palavra de Deus dentro da minha função como marido. Eu vou buscar aplicar a palavra de Deus na minha função como esposa. Eu vou buscar aplicar a palavra de Deus na minha função como filho. Amém? Isso vai neutralizar a maioria dos ataques espirituais que você enfrenta na sua casa. A Bíblia fala de Jó, e eu já estou terminando para entrar na parte da carne. A Bíblia fala que Jó sabia que os filhos dele gostavam do quê? De festa. Os filhos dele gostavam de festar. Quando chegava sexta-feira, os filhos de Jó: hoje é sexta-feira. E eles entornavam o vinhão e dançavam. Então Jó falava, não sabendo Jó do que os seus filhos poderiam ter feito e desagradado a Deus, então ele pegava ofertas sacrificiais e se sacrificava em prol dos seus filhos. Olha o que Jó pensava: talvez os meus filhos, por mais que eu eduquei eles bem, podem ter feito alguma coisa que desagradou a Deus, uma palavra, uma piada, uma brincadeira, algo, uma blasfêmia. Então, na dúvida, eu vou tampar a brecha. Eu não vou deixar que a minha casa deixe de ser digna, porque eu que sou sacerdote, eu vou lá e vou cortar o quê? O animal, e vou oferecer de sacrifício, vou derramar o sangue para guardar a minha esposa e os meus filhos. A maior responsabilidade é de nós, homens. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Amém? Então, dentro dessa base de como neutralizar esses ataques na nossa casa, agora nós vamos trazer
dentro da mensagem, uma responsabilidade mais individual para cada um dentro da casa. Ok? Ok? Então nós vamos agora trazer uma responsabilidade mais íntima, mais individual. Como podemos nos proteger dos ataques noturnos? Eu quero que você leia comigo no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 40 ao 41. Mateus 26, versículos de número 40 ao 41. Eu confesso que hoje eu estou me sentindo um pouco fraco fisicamente por conta do resfriado forte, mas estou procurando dar meu melhor aqui para os irmãos, amém? Diz assim: depois voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Repita comigo: vigiai e orai, para não cair em tentação. Tentação está ligada à carne. E ele fala logo após: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer? Vocês têm que estar vigilantes e orando, porque a carne de vocês, ela vai tentar derrubar vocês, ela vai tentar confundir vocês nesse momento. A tentação, ela está ligada agora ao nosso inimigo, que é a carne. Então você precisa identificar qual tipo de guerra que você está enfrentando. Existem guerras que são espirituais, nesse nível. Existem guerras que são carnais, que é quando a sua carne está gritando. Ok? Então, por exemplo, eu vou orientar uma pessoa, e eu vejo, o Deus me dá o discernimento que o problema dela é uma atitude que precisa ser mudada, é uma responsabilidade que ela precisa ter diante da palavra. Não adianta ela chegar para mim e ficar falando: não, porque eu vi um demônio e ele puxou meu pé de noite, e aí eu virei e fui no banheiro, escorreguei, bateu a ponta do dedão na privada, começou a sangrar, e eu acho que o demônio está agindo aqui dentro de casa. Aí eu vou falar assim: meu irmão ou minha irmã, acompanhando a vida deles, eu vou ver, você está negligenciando a sua atitude aqui, você tem que mudar aqui. E se a pessoa ficar insistindo que é o demônio, eu vou continuar insistindo, é a sua carne. Por quê? Eu preciso fazer com que ela entenda que tipo de inimigo ela está enfrentando. Porque se ela achar que está enfrentando no quesito espiritual, ela não vai mudar, ela não vai enfrentar de frente o inimigo que ela tem para enfrentar. Ok? Então nós temos inimigos nas regiões espirituais e temos inimigos também na região carnal. Então muitas pessoas, elas vão às igrejas, fazem uma campanha, dá o meu nome na oração, mas o que ela está enfrentando é um problema carnal. Ela precisa disciplinar a carne dela e mudar a sua atitude. Quantos compreendem o que eu digo? Então não adianta orar, e não adianta ficar enfrentando demônios, porque o que vai pôr aqueles demônios para correr é a mudança da atitude dela na carne. Então é sobre isso que eu quero orientar você. Jesus, ele dá a mesma orientação para os discípulos. Jesus, que se transfigurou e em glória já havia aparecido para os discípulos, agora ele dá uma orientação clara: vigiem e orem, para não cair em tentação, porque o espírito de vocês já está pronto, está tudo pronto. Irmãos, tudo no mundo espiritual já está pronto: a unção, a autoridade, a cura, o milagre, a ressurreição, a restauração, a salvação, está tudo pronto. Mas por que ainda não aconteceu? Porque a carne é fraca, e a carne dá lugar para o diabo agir, e você está atrasando o trabalhar de Deus na sua vida. Não adianta: pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim que eu estou ansioso. Ansiedade não sai com o pastor pondo a mão na sua cabeça orando. A ansiedade sai com você sendo vigilante sobre as suas emoções, você sendo vigilante sobre o que você tem visto, que tipo de informações você tem ouvido, que tipo de pessoas se cercam você, qual ocasião você tem vivido que alimenta a sua ansiedade, qual o tipo de disciplina que você está deixando de praticar, que alimenta a sua ansiedade, e também a sua oração individual, o seu altar individual. Jesus, ele fala: vigiem e orem. Tem muitas pessoas que oram, mas não vigiam. Esses dias eu estava conversando com o irmão, ele falou uma coisa interessante, que ele falou para
Tem um irmão que estava falando para ele: não, eu oro muito, que eu sou de oração e lá. E Deus revelou para ele que esse irmão que estava contando vantagem ficava indo na casa de uma irmã. Ele é casado, a irmã é casada, e ele ia na hora que o marido da mulher não estava lá, e ele ia sem a esposa dele. Aí ele falou, Deus virou para esse irmão e falou: irmão, você ora muito, né? Ele falou: oro muito, ora, vou no monte. O cara ora mesmo, só que só tem um problema: você ora, mas você não vigia. Porque Deus está me revelando que você vai na casa de uma senhora, de uma irmã da igreja, e você vai toda vez sozinho, e você vai cair em pecado, porque você não está vigiando. Então veja só, não adianta eu só preparar meu espírito orando, eu preciso vigiar com as ocasiões que me cercam. Então eu estou indo aqui e eu tenho problema com pornografia, eu sei que naquela barraca vai ter revistas pornográficas, então eu já prefiro mudar de passeio e atravessar do outro lado, porque aquela ocasião vai me dar condição para que eu peque. Então essa responsabilidade não é de Deus, essa responsabilidade de disciplina é minha. Eu tenho, por exemplo, pecado da gula, então você precisa tomar cuidado com essa ocasião. Eu tenho pecado que eu não consigo guardar segredo, eu gosto de fazer fofoca. Conta uma história que eu lembro, uma piada que o pessoal conta, que existia 3 tesoureiros e eles coletavam a oferta, e aí naquele dia o pastor tinha uma palavra de arrependimento, e aí um fala assim: eu falar para você, nós 3 estamos aqui dentro da sala, eu preciso confessar meu pecado, eu tenho dificuldade, porque eu fico olhando as irmãs, eu sou casado, não encaro as irmãs, eu fico desejando a mulher do próximo. Aí o outro falou assim: eu vou falar também meu pecado é porque de vez em quando, algumas vezes que a gente já coletou a oferta, eu já peguei uns envelopes no meu bolso, eu roubo. E aí os 2 virou para o outro e falou: se você, qual que é o seu pecado? Ele falou: meu pecado é que eu não consigo guardar segredo. Eu sou fofoqueiro, eu conto tudo para todo mundo. Aí, ai meu Deus do céu. É só para descontrair, tá, gente? Então você tem que tomar cuidado com as suas fraquezas e com ocasiões que fortalecem a sua fraqueza e enfraquecem o teu espírito. Ok? O que Deus falou para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus é para aperfeiçoamento da sua fraqueza, daquilo que você é fraco. Então onde você é fraco, você não deve alimentar com coisas malignas, você deve se alimentar do poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então ele fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando voltou, agora nós vamos ler o 44, 43, 44 e 45, na NVI mesmo. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou, repita comigo: vocês estão dormindo e descansando, chegou a hora. Vamos lá. Vocês estão dormindo, gente? Vamos lá. Vocês estão dormindo e descansando? Chegou a hora. Fala com vontade. Olha para o teu irmão e fala: você está dormindo e descansando? Chegou a hora, meu irmão. Opa. Jesus termina dizendo: chegou a hora em que eu serei entregue nas mãos dos pecadores. Uma coisa que nós precisamos analisar, eu não vou aprofundar muito nisso hoje, eu vou deixar para a próxima ministração. São pessoas que não conseguem discernir ambientes. Você precisa aprender a discernir ambientes. Eles estavam acostumados a orar com Jesus no monte, mas naquele dia, em ocasião própria, Jesus seria entregue. Havia chegado a hora, mas eles não perceberam. Está muita movimentação na igreja, viu, gente? Para de andar, por favor. Criancinhas, sentem. Todo mundo que está andando, e senta, por favor. Então quando ele fala chegou a hora, o que ele está querendo dizer? Vocês não perceberam que já chegou a hora. Por quê? Não vigiaram. O espírito está pronto para dar discernimento, mas a carne é fraca. Então você, por exemplo, você é sempre pego de surpresa, e Deus usa pessoas sempre para falar uma palavra para você. Por que essas pessoas têm sempre uma palavra, tem um timer do que está acontecendo? Você não, você nunca sabe a hora, porque você é uma pessoa carnal, você não é espiritual.
Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia que seria entregue. Mas os discípulos que andavam com ele, comiam com ele, sabiam da rotina dele, nem perceberam, nem se sensibilizaram com a situação dele. É muito difícil, irmãos, a gente que anda no nível espiritual, andar com quem é carnal. A gente tem que ter muita paciência. Jesus foi uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, voltou a 4ª vez, falou, não é possível que até agora vocês estão dormindo, descansando, a hora chegou, vigiem. Então é difícil que a gente fala 1, fala 2, fala 3, fala 4. Tá. A gente fala, gente, abra sua boca, profetiza. Gente, não fica andando a palavra hoje. Aí, todo mundo. Por quê? Não entendeu. Chegou a hora. Chegou a hora para você, meu irmão. Chegou a hora para a sua vida, para Deus libertar você. Nós estávamos na África e Deus falou comigo, prega isso para a igreja. Eu não estou pregando porque é bonito, porque é interessante, estou pregando porque chegou a hora da sua libertação. Mas você precisa entender, você não pode ser carnal, você precisa entender, ok? A Bíblia fala que o homem natural, todo mundo sabe o que ele está fazendo, mas o homem espiritual, ninguém discerne o que ele está fazendo, ninguém consegue descobrir. Por quê? Porque o espiritual discerne todas as coisas, mas o natural não discerne a si mesmo. Então, a maior luta que nós temos que vencer é a carne. Uma forma de vencermos ataques espirituais noturnos é sabermos identificar os momentos em que estamos vivendo e que irão requerer de nós uma intensificação na oração, necessitando até mesmo de levantarmos nas madrugadas para orar. Talvez você não tem uma prática de orar sempre de madrugada, mas existem ocasiões da sua vida que você vai ter que fazer isso. Talvez Deus fala com você assim, ó. Por exemplo, eu estava falando com o pastor Tiago lá de Passo. Olha que legal a simplicidade. Ele estava, antes, quando ele estava na denominação, ele estava orando para tomar uma decisão de sair, e Deus falou com ele, faça um jejum sem falar, de 3 dias. E naqueles 3 dias, todo mundo que não falava com ele, veio falar com ele. Os problemas que ele estava enfrentando na igreja, as pessoas que quiseram vir, falaram dele, e ele não pôde se justificar, e depois Deus honrou ele, e Deus justificou ele. E ele ficou os 3 dias sem falar. Talvez você pode falar, mas que loucura, a pessoa ficar 3 dias sem falar. Deus vai pedir isso para a pessoa? E se Deus pedir, será que você obedece? Agora a gente fala assim, irmãos, vamos fazer jejum de Daniel aqui, exemplo. Aí o povo, pode iogurte? Pode bolacha com requeijão? Pode não sei o quê? Você não entendeu então. Você é carnal, você é imaturo. Não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas se for caldo da carne, pode? Então você não entendeu. Então, ó, volta para o playground lá, vai lá tomar Danone lá, deixa a gente ser gente grande aqui, deixa a gente amadurecer. Desculpa, mas é isso que eu tenho que falar para você. Você não entendeu. O jejum não é para você disfarçar a sua carne, é para você ficar sem comida, para quebrar a tua carne. O dia que você estiver muito carnal, muito nervoso, vou te dar um conselho para você, homem ou mulher. Fique o dia todo sem comer. No final do dia, meu irmão, você está um leão domado, uma fera domada. Quando eu começo a ficar muito carnal, a minha carne começa a gritar. Eu falo, hoje eu vou ficar sem comer. Meu irmão, eu vi uma seda doce de pessoa. Você precisa fazer isso. Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa discernir o momento que você está vivendo. A hora é chegada. Os inimigos estão cercando você, a sua casa. Aí você, ô pastor, vem orar para mim. Ô pastor, vem na minha casa tomar café. Ô pastor, vem fazer isso. Meu irmão, vai orar você, vai jejuar, acorda de madrugada, entra na oração. Nós vamos orar também com você, vamos na tua casa. Mas se você não tomar atitude, não for digno na tua casa, a unção que está na minha vida não vai chegar até você. Ela vai ficar comigo. Por que nem todo mundo que congrega aqui tem o mesmo resultado? Porque nem todo mundo aqui obedece o que a gente ensina. É simples. Porque nem todo mundo consegue receber a unção. Haviam vários discípulos andando com Elias, mas só Eliseu recebeu a unção. Não é assim?
Tinha uma escola de profetas. Tinha pessoas com dinheiro naquela época que pagavam os filhos para estudar na escola de profetas. Os teólogos dizem. Mas Eliseu recebeu porque ele obedeceu. Você precisa obedecer. Meu negócio é com Deus, eu não obedeço a homens. Tá bom, quando o guarda levantar a mão para você não abrir, pare, passa por cima dele. Não respeita ele não, porque você não respeita a homem, você respeita a Deus. Isso é uma bobagem. A Bíblia fala o quê? Honra o teu pai e tua mãe, para que bênçãos espirituais venham sobre você, para que os seus dias sejam prolongados e tudo vá bem. Não honra teu pai e tua mãe não, fala, meu negócio é com Deus, pai e mãe. Não estou nem com vocês. Não existe isso. Deus nos colocou pessoas para que nós nos submetêssemos a ela, pessoas que obedecem, que seguem a palavra, tá? Não estou falando de pastor carnal aí, que fala um tanto de coisa da carne, e que você, sim senhor, não, palavra, olha a vida dele, olha a vida dela, olha a palavra, você está falando da palavra, vê se não está manipulando você para querer fazer as coisas para ele. A palavra tem que estar na palavra, não podemos colocar outro fundamento que não seja Cristo, Paulo falou. Mas seja alguém na tua vida que tem uma maturidade espiritual maior, dê uma direção, você tem que obedecer, você tem que confiar. Você tem, irmão, senão nunca a sua vida vai mudar. Você está entendendo? Você vai ter que romper, você vai ter que confiar nas pessoas de novo, você vai ter que ser curado. Então, eles tiveram que ouvir Jesus, eles optaram por não dar ouvido e caíram em tentação. Pedro foi lá, cortou a orelha de Malco, aconteceu aquele rolo todo. Foi lá, depois negou a Cristo, por quê? Não vigiou. Não é o quanto você ora, mas é o quanto você vigia, o quanto você disciplina a tua carne. Então, nós precisamos discernir um momento, se há necessidade de levantarmos até mesmo à noite. Uma arma importante para enfrentarmos o inimigo da nossa alma e traz aumento da vigilância: oração. Intensificar a oração. Antes de vencermos o diabo, precisamos vencer o outro inimigo, a nossa carne. Existe uma luta constante entre o espírito e a carne. Precisamos orar por isso, para quebrar a carne, principalmente em que enfrentamos batalhas que irão exigir mais da nossa espiritualidade. Olha o que fala em Lucas 22, versículo 44 na NVI. Lucas 22, 44. A mesma história, agora sendo contada por Lucas, que era um médico, que colocou a parte mais anatômica do negócio, colocou o sofrimento natural e emocional de Cristo na situação, com mais riqueza de detalhes. Lucas diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Olha só o que Jesus fez. Angústia fala do que? Alma, carne. Quantas pessoas são atacadas na carne? Quantas pessoas são atacadas na alma? Eu estou angustiado. Meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não vou na igreja. Eu estou desanimado. Jesus veio como ser humano, e como ser humano ele sentiu o peso na carne. A carne dele gritou, e quando a carne dele gritou, o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Orou com mais intensidade. Agora o povo faz o contrário. Quanto mais a batalha aumenta, mais eles recuam, mais baixa a guarda, aí fica no cu assim. Se for na igreja, vai assim, canta o louvor, levanta a mão. Aí a gente vai, gente, reage, faz alguma coisa, ora. Jesus, enquanto estava enfrentando uma batalha, falou: opa, a minha alma está querendo vencer. Se eu der lugar para a alma, eu estou perdido. E ele lutou com a alma dele. Ele fez o quê? É que nem cavalo bravo. Puxou a rédea. Não vou orar mais. A oração é a rédea, irmão, que põe rédea na tua alma. Não adianta você orar, não adianta você mudar de igreja, não adianta você ler 1000 livros. Essa parte da carne é sua responsabilidade. Pode vir aqui o pastor mais famoso, Luiz Hermínio, sei lá, Benihim, palma só jogar o terno, todo mundo cair. Se você sair e agir do mesmo jeito, sua vida não muda, porque você não é digno de receber a unção que está ali. Entendeu? Tua casa vai continuar a mesma. Então, querido, o que acontece? Que quanto mais angustiado ele estava, mais ele orou. Eu estou muito angustiado. Que legal. Então ora, deu uma direção de Deus, ora mais. A pessoa vem e fala pra gente: eu estou angustiado, sabe o que ela quer que a gente faça? Gente, vem cá, está angustiado. Judiação. Calma, não fica angustiado, fica assim. Aí você olha e fala:
Você é meu pai, pai que eu nunca tive. As pessoas hoje misturam paternidade espiritual com um pastor ter que substituir um pai que você não teve. Eu quero te dizer que a única pessoa que pode substituir um pai, a mãe, alguém que você não teve, é Deus. Nenhum homem dessa terra pode suprir essa necessidade. Mas nós somos levantados como pais espirituais para gerar em vocês o evangelho de Cristo, que irá transformar e mudar e suprir todas as suas necessidades. Não eu vou suprir você, eu não consigo. Eu estou lutando para ser um bom pai para meus 2 filhos, o que dirá ser pai de todos vocês? Agora eu posso exercer a paternidade espiritual correta, que é o quê? Gerar o evangelho verdadeiro, cristão, do reino, que irá libertar e transformar você. Gerar Cristo em você, pelo poder do evangelho que é pregado. Quem está entendendo? Então a Bíblia fala que Cristo orou mais intensamente. O que significa? Que quanto mais a tua carne estiver atacando, você tem que intensificar a vida espiritual. Por que você sumiu essa semana? Aí você já dá até aquela alegria. Ele sentiu a minha falta. Consegui realizar meu propósito. Faltei o culto e as pessoas perceberam. Quer dizer, você está indo no caminho errado. Você está alimentando a sua carne. Enquanto você está sendo atacado, lá na igreja ninguém gosta de você. Tá vendo? É qual as outras igrejas? Ninguém deu pai do Senhor para você no final. E lá. Ninguém lembrou do seu aniversário. Pisaram no seu pé. Encostou no seu carro que você tinha lavado. Sei lá. Cada um é de um jeito. O ser humano é complexo. O diabo começou a atacar a tua alma. Entendi. Quanto mais angustiado ele se tornou, mais começou a orar com mais intensidade. Joelhou e colocou a cabeça no vão dos joelhos. Colocou a cara no pó. E orou. Agora eu te pergunto, quanto tempo você gasta orando para disciplinar a tua alma? Aí você vai lá, seminário de cura interior. Pode ir em 500 seminários, pode ler 500 livros, pode ser 1000 pregações no YouTube. Hoje, irmãos, nós temos uma saturação de informação evangélica. Tem pregação tipo A, B, C, D, E, F, G, H, teologia disso, teologia daquilo, mas nós temos pouco resultado, porque nós não temos pessoas dispostas a entrar no quarto, fechar a porta e orar e falar com o Espírito Santo. Ora 10 minutos já desiste. É mais fácil com uma pregação de 1 hora e pouco ficar assistindo. Eu não sou contra assistir pregação, mas essa não pode ser o meio de alimentar o teu espírito. O único meio. Você tem que ter intimidade com Deus. Tem pessoas que se a igreja fechar, a igreja fechou, perseguida. Uma semana sem igreja. Meu Deus, está me dando gasto tudo porque eu estou sem igreja. Querido, você é igreja. O dia que não tem culto aqui, você faz culto na tua casa, você ora, jejue. Não pega mastigado não. Ore, busque. Quanto mais angustiado ele estava, mais intensamente orou. E então o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíram no chão. O que significa isso? Em batalha com a sua própria condição e com a sua alma, ele orou com mais intensidade. Quanto maior a pressão da carne sobre você, mais você precisa intensificar a vida no Espírito, orando, jejuando, até se mesmo for que a sua decisão no Espírito seja dolorosa para o seu corpo. Quando ele tomou aquela decisão de orar mais ainda, a alma dele reagiu de uma forma pesada, violenta, ao ponto de romper os vasos sanguíneos da testa dele e sair junto com o suor. Quem aqui já passou batalhas terríveis de você orando, que você sentiu que o seu corpo como se tivesse sido açoitado? Levanta a mão. Doeu as suas juntas, doeu os músculos, dor de cabeça, enjoo. Quem já sentiu? É a batalha da carne com o Espírito. É o que aconteceu com Jesus. Ele decidiu, vou orar mais. A minha alma está gritando, vou orar mais. Houve uma batalha ao ponto do corpo dele ser molestado. Irmão, já é comprovado, psicólogos falam que existem doenças que são psicomáticas. O que é isso? A alma, ela penaliza tanto você com ataques que produzem manifestações corpóreas, não é? Manifestações no corpo, enxaquecas, problemas renais, até mesmo câncer. Muitos câncer não estão baseados eu não estou falando que todo câncer é isso. Muitos câncer não estão baseados com a alimentação, o estilo de vida, está baseado com a alma. Falta de perdão.
Eu já orei com pessoas, escuta o que eu estou te falando, eu orientei pessoas que tinham cisto, que tinham problema renal. Eu orei, a pessoa liberou perdão. No outro dia, foi fazer exame, não tinha nada no rim dela. Você acredita nisso que eu estou falando? São doenças, a ciência fala isso, psicomáticas. O que é isso? São somatizadas por emoções fragilizadas, que são extirpadas no corpo. Jesus enfrentou isso, tamanha batalha ele enfrentou ali, de se posicionar contra a alma. Ele não ficou assim, estou aqui em depressão, sabe, gente, vem me visitar, vou tomar remédio, eu não tenho jeito. Não, ele se posicionou. Ele se posicionou, e isso trouxe até dores sobre o corpo dele. Nem que você fique com o seu corpo doído, doloroso, você tem que enfrentar essa batalha. Você tem que tomar essa decisão. Amém? Versículo 5, capítulo 5, eu estou acabando de Gálatas. Irmãos, não cheguei nem na metade do ensino, olha aqui. Vamos ter que voltar quinta-feira que vem e dar continuidade. Gálatas 5. Eu tenho muito zelo de ensinar, não quero passar de qualquer maneira, para que você seja literalmente liberto em nome de Jesus. Gálatas 5, versos 16 e 17 diz, na NVI: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Jesus não satisfez a carne. Quando ele viu que a carne gritou, ele fez o quê? Vou intensificar a oração, vou intensificar o jejum, vou intensificar a vida no Espírito, vou intensificar mais. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. No outra versão fala, a carne milita contra o Espírito. A palavra milita vem da palavra militar, que é o que? Eles estão em guerra, eles estão em lados opostos. Você tem que entender que a sua carne, ela é oposta à vontade de Deus. Se a tua carne fala, fica com raiva do irmão, isso é um desejo oposto ao princípio de Deus que diz, perdoa o teu irmão. Então todas as vezes que você der lugar para a sua carne, você vai desagradar a Deus e vai dar um passo para trás na sua vida espiritual. Não adianta você participar de todos os congressos, de ler todos os livros, de falar tantas línguas, não adianta. Você precisa pôr em prática. A libertação vem por isso. Então fala que eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então o Espírito está em guerra com a carne com o Espírito. Quem vai vencer? Depende de você. Depende da sua postura, da sua decisão. Depende do seu posicionamento. Olha para o teu irmão e fala, depende do seu posicionamento. Fala para ele, a hora já chegou. Você ainda vai ficar descansando e dormindo? Fala para ele, a hora já chegou. Desperta você que está dormindo. Acorda. Se posiciona. Nós estamos em guerra. Amém? Vamos parar por aqui, que já é 9h30, e nós vamos continuar na outra quinta-feira. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Agora, a partir de quinta-feira que vem, o negócio vai mais fundo, tá? Vai ficar legal. Não deixe de vir. Deus vai falar muito com você, você vai ser muito liberto. Será muito liberto. Senhor, nós oramos em teu nome, te louvamos nesta noite pela tua palavra, te louvamos, Senhor. Nós cremos que chegou a hora, o momento é chegado, porque nós temos que nos posicionar contra a carne, contra a nossa alma. E quanto mais a nossa carne gritar, mais nós vamos intensificar a nossa oração, vamos intensificar a nossa santidade, vamos intensificar a nossa busca, vamos intensificar a nossa frequência nos cultos, em comunhão com a igreja. Vamos buscar mais a tua face, vamos louvar mais, em nome de Jesus. Irmão, quando você vier no culto abatido, louva mais, canta mais, fica de pé, ainda que o teu corpo está doendo, levanta as mãos, ore mais, não se entregue, porque todos nós somos pó, somos falhos, mas a nossa atitude diante de Deus faz com que a misericórdia de Deus se manifeste, nos fortaleça e nos dá o livramento. Em nome de Jesus,
A unção do Espírito esteja sobre a tua vida. Que o poder de Deus venha sobre você, ora agora. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, nasça sobre ti. Em nome de Jesus. Que aqueles que estavam fracos sejam fortalecidos. Que aqueles que estavam desanimados e abatidos sejam fortalecidos agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós oramos e abençoamos esses últimos dias que terminam e concluem essa semana. Que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de escape, que seja uma semana de livramento, que seja uma semana de fortalecimento espiritual, que seja uma semana que Deus venha falar com você como nunca, que Deus venha despertar você, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Não vá embora sem despedir do teu irmão, sem abraçar o teu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus.